Para você ligado aí no Instagram do Jornal DR1, começamos hoje mais uma live. Nossa convidada hoje é a doutora Sabrina Campos. Ela é advogada pós-graduada, é cofundadora do escritório Campos e Bastos Advogados e Associados e, e também é uma juíza arbitral, tem um currículo imenso aqui, a doutora Sabrina, a gente vai chamá-la aqui. Ela é colunista aqui do nosso diário, manda semanalmente a coluna, onde ela vai falar também um pouquinho dessa coluna que ela manda pra gente semanalmente, que está lá no nosso diário. Vou convidar a doutora Sabrina, já está até aqui conosco, aqui acompanhando. Opa, Sabrina, tudo bom? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Jornal DR1, nosso verdadeiro Diário do Rio. Compromisso com a verdade. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece, doutora, você está participando aqui. Você já é participante ativa, né, do nosso diário com a coluna semanal. E eu fiz aquela breve apresentação aqui da sua carreira, do seu trabalho. Gostaria que você se apresentasse aí, pessoal que está acompanhando a gente aí. Seja bem-vinda, Sabrina. Muito obrigada. Na verdade, não é a minha primeira vez aqui como entrevistada no Jornal DR1. Comigo é a primeira. Sim, Comigo é a sim. primeira. Já faz um tempinho, desde a última vez em que eu estive por aqui, também foram outros dos assuntos que a gente tratou, faz cerca aí de quase um ano. Espero também que não seja a última, quero voltar, Não, porque a gente tem sempre muita coisa para falar, né? Muita informação, e para mim é sempre um prazer, é uma honra imensa fazer parte desse timaço que é o Jornal DR1. Um grande beijo para a doutora Ana Cristina, Carlão, toda a equipe do jornal que está sempre trazendo o melhor para o Rio, e o melhor do Rio é realmente muito bom. Inclusive, fico muito grata, não só por fazer parte do time, mas também por todo mundo, né? Todos os leitores. Lembrando que, inclusive, este sábado eu estarei na Band, estarei no jornal, na Rádio Bandeirantes, com o programa Sábado é Show, representando o jornal da R1, e lá a gente vai falar tanto sobre o jornal dessa semana, né? Como eu vou falar um pouquinho sobre a minha coluna que se chama A Vida Como Ela É. Espero que todos estejam acompanhando também, além das lives aqui do jornal. Já que você deu essa deixa, Sabrina, conta um pouco para a gente aí de onde vem a ideia, a criação da coluna, os assuntos que você aborda, como funciona aí para o pessoal que ainda não conhece ou ainda não teve a oportunidade de acompanhar. Bom, na verdade, eu fiz uma entrevista como convidada, né, antes de começar a coluna, falando sobre o meu trabalho voluntário, a respeito de combate à violência de gênero, falando sobre legislação com relação à priorização dos direitos da mulher. E em relação a esse assunto, surgiu o convite, portanto, do jornal para que eu fizesse uma coluna voltada principalmente, né, para esse empoderamento feminino, mulheres que empoderam mulheres, e exemplos femininos que nós temos tanto na história, né, especialmente do nosso país, seja no nosso passado, quanto pessoas que estão fazendo história hoje, né, mulheres que servem de exemplo para meninas, mulheres, senhoras, e legislações atuais, legislações que têm se adaptado, inclusive para fazer com que as mulheres tenham maior proteção, com que o combate à violência seja mais efetivo, bastante coisa em relação a outros tipos de violência que têm surgido, tem sido mais melhor, na verdade, conscientizado quanto à sociedade, como uma violência que antigamente a gente tinha mais por comum, que era a violência física, a violência sexual. Hoje a gente tem mais conhecimento a respeito da violência patrimonial, violência psicoemocional, a violência moral, que estão agora também sendo tipificadas, criminalizadas dentro da nossa própria legislação. Então traz muita informação a respeito de mulheres brilhantes que fizeram aí grandes coisas pelo nosso país, mulheres que vêm fazendo, né, e têm grandes atitudes no nosso dia a dia. A gente trata de pessoas simples, pessoas comuns, que trazem exemplos em atitudes que devam ser seguidas para que todos nós consigamos crescer juntos. E a gente fala bastante sobre a legislação do nosso país e outras legislações que também têm servido de exemplo e que trabalham em consonância com a nossa, né? Como a Convenção dos Direitos Humanos, como outros tratados que a gente às vezes apresenta também na Vida Como Ela É, que é o nome da coluna. Inclusive, já até te parabenizo pela coluna, leio todas, para quem ainda não acompanhou, está
semanalmente o nosso jornal. A gente vai para o site também após a publicação do PDF. A última vez que você esteve aqui com a gente, você falou muito desse assunto, né? Hoje a gente estava pensando em focar um pouco mais na advogada Sabrina Campos mesmo. Mas já que você tocou nesse assunto, só para situar todo mundo, como é que foi seu início nessa batalha aí, nessa caminhada da advocacia, nesse assunto em específico, né? Na verdade, uma coisa se mescla um pouco com a outra. Eu comecei como dentro da minha vida em relação ao direito, comecei muito cedo, entrei na faculdade, eu tinha 16 anos, e foi bem mais ou menos nessa época também, que eu comecei a fazer, né, um trabalho voluntário, a ter o voluntariado na minha vida de uma maneira mais real, mais ativa, e eu consegui, né, auxiliar uma coisa a outra, até por conta desse conhecimento que a gente vai adquirindo dentro do próprio direito, e fazer com que existisse um equilíbrio, né, entre o voluntariado e a carreira pudesse contribuir para isso. Então, eu já tenho bastante tempo trabalhando não só com vítimas, né, vítimas mulheres, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mas o voluntariado sempre foi uma escolha, inclusive quando eu fundei o escritório, né, isso faz parte da minha vida em todos os aspectos, e foi uma coisa bastante interessante porque o meu sócio, que é cofundador, o Dr. Gustavo Bastos, ele também sempre foi um voluntário, então ele fazia bastante acompanhando trabalho. A gente aqui, o doutor Gustavo. Tá acompanhando, tá? Que bom! Pois ele trabalhava também com pessoas idosas em asilos, isso sempre teve na nossa veia, né, no nosso dia a dia. Então, quando a gente fundou o escritório, foi natural que a gente fizesse algumas ações sociais, que a gente se empenhasse em trazer alguns trabalhos pro bono, né, até para que a gente se sentisse de forma a agradecer, né, por tudo que Deus vinha fazendo por nós, porque foi um trabalho muito árduo, muito duro, não só a faculdade, mas chegar nesse processo, né, de fundação do escritório, a gente batalhou muito. Quando a gente se conheceu, inclusive, nós estávamos trabalhando bastante em outros escritórios, né, cada um para um escritório diferente, e quando a gente reuniu esse sonho e resolvemos sonhar juntos e, portanto, começamos do zero, foi bem bacana, e a gente já tinha esse entendimento, que existia essa necessidade da gente se doar, né, para o próximo, e a gente não só dobrava as noites ali, como a gente continua até hoje, na verdade, para fechar os nossos prazos, porque a gente realmente mergulha no trabalho é difícil, principalmente agora. Eu vou até que depois queria falar um pouco sobre essa adaptação da pandemia, né? Quando a gente volta para o home office, a gente não tem horário, para sair, para entrar, a gente está no home office, então a gente acaba até se dedicando um pouquinho mais, porque sempre dá para dar aquela esticada, né, no horário que a gente estipula para o trabalho. E a gente começou a fazer esse trabalho voluntário aos finais de semana, atendendo em comunidades, bem próximo, inclusive, do que a doutora Ana faz com a Lemos Santos, né? Sim. E a doutora Ana Cristina aqui, como, né, do jornal também, e o Carlão. Então, isso a gente vem fazendo já há também bem mais aí, quase as 2 décadas que a gente completa de escritório. Então, realmente, para a gente sempre foi bastante edificante. Legal, Sabrina, parabéns, né? Você falou que você começou na faculdade com 16 anos. Como é que foi a escolha? Eu acho que eu entrei com 19, não lembro agora. Só que com 16, provavelmente eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer da minha vida. Como é que você escolheu já o direito aos 16 anos? Na verdade, eu sempre quis estudar direito, sempre quis a advocacia como carreira na minha vida. Eu sempre tive esse chamado, né? E isso desde muito cedo, desde os 12, dos 11 anos. Quando chegou a época do vestibular, né? Nessa época ainda era vestibular, não tinha essa coisa muito de Enem, né? Não existia isso. Eu considerei outras carreiras, porque de fato eu não queria estar dentro de uma caixinha, né? Eu queria experimentar, conhecer outras coisas para saber se de fato essa era a minha vocação, mas não teve jeito. Eu sempre fui muito apaixonada pelo direito, sempre tive isso muito dentro da minha mente, e é muito curioso porque eu não tenho nenhum advogado na minha família, assim, na época ninguém advogava.
não tinha esse exemplo, né? Eu não tinha um pai, um tio, um avô, ninguém advogava. Na verdade, o exemplo que eu tinha aqui, inclusive depois eu vou até querer comentar também, se possível, era a literatura, né, que acabei associando à minha carreira, o meu avô como escritor, e isso acabou se aprofundando também na minha vida, essa paixão pela escrita também ajudou bastante na escolha da carreira, e foi até uma coisa natural, né, e eu realmente, quando decidi pelo direito, eu já estava preparada aí praticamente para toda essa batalha, né, já estava prontinha para servir, digamos assim, nesse exército da OAB. E foi bem bacana, a faculdade, é claro, né, ela tem algumas diferenças daquilo que gera expectativa e realidade, vamos aí Com até brincar certeza. com aquele meme, né? Com certeza. Mas foi bem interessante, eu comecei a trabalhar também muito cedo, quer dizer, não para mim, eu acho que não era tão cedo, mas para os meus pais, na época, eu comecei com 18 anos, aí já estava atuando na carreira mesmo, dentro do direito, já como estagiária. Por mim, eu até começaria antes, mas os meus pais, de fato, achavam que poderia criar algum tipo de prejuízo em relação aos estudos, principalmente, né, da época do próprio vestibular, ou então do início da faculdade, por conta da transição, mas eu continuo acreditando que o trabalho, quanto mais cedo, melhor, foi algo que me fez crescer e amadurecer imensamente, me trouxe um conhecimento incrível, e eu acho que foi essencial, até mesmo para que eu tivesse condições de construir tudo que eu construí. Né, não só da força de vontade, mas o contato, de fato, com a responsabilidade que a gente vem tendo ali acrescentado, não em forma de cobrança, mas em forma de conscientização do que é necessário, né, para que você possa avançar, para que você possa evoluir, para que você possa crescer. Então, foi essencial para mim. E por mim, eu teria começado, inclusive, mais cedo. É claro que também não me aceitavam, né, quando eu entrei para a Muito faculdade. jovem, né? As pessoas só aceitavam realmente você como estagiário com a carteira de estagiário da ordem, então eu tive que aguardar esse momento, mas quando eu fiz 18 anos eu já tinha carteira de estagiário da ordem, pude começar então a trabalhar nesse sentido. Foi bom porque eu também comecei desde o início na minha carreira e não parei mais. Durante muito tempo eu não soube o que era férias, e não sentia a menor necessidade também Até hoje disso. não deve saber direito, né? Que é advogado, trabalha também, né? É, e foi bem prazeroso, foi bem bacana. Não espero parar por aí, já avalio também, assim como eu vim fazendo, é uma carreira que a gente está sempre estudando, né? Então, eu vim sempre fazendo pós-graduações, outros cursos que pudessem acrescentar, atualizar, muita coisa nova vem surgindo. Hoje, inclusive, além da advocacia, eu também exerço a função de juiz arbitral, então, quando a arbitragem passou realmente a ocupar um espaço maior, né, dentro do nosso meio, e a ser um pouco mais valorizada, inclusive, em detrimento do que existe hoje na realidade do judiciário como poder público, né, os processos muito morosos, os processos muito custosos, até por conta também do tempo, né, então me voltei para a arbitragem, até porque eu atuo na área empresarial e para os empreendedores especialmente, e para os trabalhadores também, mas principalmente para os empreendedores, é muito importante, né, você ter esse custo-benefício tempo e dinheiro, né, bastante equilibrado. Então, ações, principalmente quando se trata de crédito, de dívidas, ações de relações onde os conflitos duram assim, 10 anos, né, para você tratar sobre contratos, tratar sobre responsabilidade objetiva, isso realmente não tem mais como suportar, isso pode trazer aí prejuízos que não se medem, então a arbitragem também veio para complementar bastante a minha carreira e de uma forma mais atual, né, inclusive aproveitando, vou também fazer o quadro Direitos e Deveres na Rádio Bandeirantes a partir de outubro. E a gente vai Olha, que falar bastante maravilha, não sobre sabia consulta. não. Parabéns, não sabia não. Obrigada. Aproveitando, né, a Lemos Santos é um parceiro também que já esteve, né, na Rádio Band falando sobre isso, o Jornal da R1 está sempre por Sim. lá.
E agora a gente também vai fazer parte do quadro Direitos e Deveres, a gente vai estar no programa Sábado Show. A partir de outubro, aí até final de ano de 2021, todo mundo também pode enviar suas perguntas para lá, além daqui, né, para o jornal. Ah, sensacional. O programa lá é o maior barato, né? A gente vai quase. Eu fiz a live com o João Costa há pouco tempo atrás aqui também. Ele que Sim, é o sim, idealizador disso maravilhosa. tudo, né? É, sensacional. E você estava falando para quem não entende muito, eu vou até me botar nesse bolo aí. O que é o juiz arbitral? É o famoso juiz leigo que o pessoal chama, que é o conciliador? O que exatamente faz o juiz arbitral? Na verdade, o juiz leigo, quando a gente usa essa expressão, a gente trata dos juízes que fazem a parte, por exemplo, né, a título de exemplo, nos juizados especiais Isso, já cíveis. criei, né? E aí, no caso, são geralmente são estudantes da Emerge, eles fazem uma prova, né, Emerge, a Escola de Magistratura, né, eu estou falando aqui do Rio Sim, de sim. Janeiro, Sim. e a Escola de Magistratura, eles fazem um concurso para atuar nessa função, também é uma função temporária, e eles auxiliam o juiz togado, o magistrado concursado, com relação a essas audiências, né? E no caso do juiz arbitral, não. O juiz arbitral, ele de fato é um juiz, quando atuante na função, ele tem as mesmas prerrogativas que um magistrado concursado do poder público, mas é a justiça privada, né? Inclusive a diferença da arbitragem dentro do processo arbitral e do processo comum, que a gente chama de justiça comum, que seria aquela do poder público, por exemplo, e uma das vantagens, inclusive, é não haver o recurso. Né? Então você sim prioriza, e a arbitragem ela também está presente no poder público através da conciliação e da mediação, como a OAB também tem a sua comissão de arbitragem, né? A mediação e a conciliação elas são muito valorizadas nesse sentido, para que de fato todos os conflitos que você tem ali resolvidos, né, de forma pacífica sejam a grande prioridade, até porque, como a gente falou, elimina bastante do custo, né, especialmente do tempo. Mas no caso do poder público, você tem sim, no devido processo legal, uma série de recursos, e isso não só na justiça comum que eu falo, na área civil, no TJ, né, nas áreas, enfim, diversas, como de família, órfãos-sucessões, área de fazenda pública, como no próprio TRT, né, a Justiça do Trabalho, Justiça Federal, enfim. Você tem uma série de recursos, e às vezes isso também vai implicar, né, no tempo largo, né, e às vezes até numa insegurança jurídica, porque a gente vê que existem decisões que são sempre derrubadas, né, de um magistrado para outro magistrado, como se não houvesse ali, às vezes, uma consonância dentro do mesmo estado que julga, né, até que você chegue num tribunal superior, no Supremo Tribunal Federal, dependendo do que for a necessidade da sua ação, você pode ter processos, como eu já tive no meu escritório, como alguns realmente passam, de mais de 20 anos, né, e quem suporta 20 anos, né, e a gente vê aí que até quando a gente, voltando aí na questão da pandemia, às vezes uma empresa ela não pode suportar tanto tempo, até porque a gente auxilia esse tempo com uma série de outras questões que continuam acontecendo aqui fora, né, fora desse processo. E na arbitragem, não. Na arbitragem, a diferença é que você não necessariamente precisa ser um advogado, você precisa ter habilitação, sim, assim, para poder realmente julgar uma causa, você precisa ter capacitação. Então, por exemplo, um médico, um engenheiro, eles podem ser árbitros. É claro que você tem um curso também para fazer, você precisa, né, estar formado em relação a isso, mas você pode ter um engenheiro, você pode ter um arquiteto que seja um juiz arbitral, e muitos peritos, inclusive, acabam se tornando juízes arbitrais para julgar, sei, um prédio desses, como a gente vê aí que cai no Rio de Janeiro aos montes, né? O que mais acontece. Não é? E que vai ter ali uma especialidade, de fato, dentro daquele assunto. Então, você também pode fazer uma tríplice, né? São juízes que agem em conjunto, então você tem geralmente sempre um advogado por conta do rito, né? E você tem, às vezes, um médico ou outro médico, dependendo, ou um engenheiro, um arquiteto, como a gente falou, dependendo do tipo de causa, né?
para atuarem juntos, né? Mas, de qualquer forma, se busca, sim, o acordo, se busca a conciliação da melhor forma possível para as partes, porque, de fato, existe esse entendimento, hoje a gente vê que é o melhor, mesmo que ambos percam, né? Nem todos ganhem, ainda assim a perda é sempre menor, e caso não haja acordo, existe sim a sentença arbitral, e ela é irrecorrível, então, de fato, ela é irrecorrível. Você pode até cumprir ou não cumprir, e isso vai ser uma outra questão, mas não existe o recurso, né? E principalmente aquela gama de recursos que, dependendo do rito processual, seja ele ordinário, enfim, dependendo do rito que você escolha num processo dentro do poder público judiciário, que a gente chama de justiça comum, pode aí levar inúmeros anos. Na arbitragem você não tem tanto tempo dispendido em relação aos processos por conta exatamente do rito já ser muito mais célere, né? Ah, entendi. Eu não sabia. Então, é a espécie de um perito, literalmente, né, de alguma área. Você até estava focando... Na verdade, é um juiz mesmo, né? O perito que eu citei é porque, geralmente, quando aquele profissional ele já atua como um perito até para o poder público, ele geralmente já tem um conhecimento de processo legal, de rito processual, que capacita ele também para ter uma facilidade na atuação como juiz arbitral. Mas dentro da função da atuação do juiz arbitral é a mesma que a de um juiz magistrado. Inclusive, tanto o cidadão que comete algum tipo de crime em relação a ofensas, né, ao desrespeito que ele cometeria ali a um funcionário público, ele pode ser responsabilizado criminalmente quando ele faz isso em relação ao juiz arbitral no exercício da sua função, da mesma forma que o juiz arbitral também pode ser responsabilizado criminalmente caso ele cometa algum crime no exercício da sua função, equiparado, portanto, ao funcionário público que seria o magistrado, né, concursado. Então, ele está realmente mais correlacionado à magistratura de fato, como equiparado em analogia, só que nesses ritos diferentes por conta da justiça que de fato a gente chama uma de privada e que tem a vantagem também, que é máxima, né, que é o fato de você não ter a publicidade, né? Muitas empresas hoje elas preferem, independente de serem autoras, né, elas preferem a arbitragem justamente porque o nome delas não fica tanto em evidência como nos processos de justiça comum que são públicos, né? Então qualquer um que joga lá no Google o nome da sua empresa, por mais que você seja autor, às vezes da ação você esteja até com toda a razão possível, já tem até ganho a sua ação, mas está lá o seu nome associado a trocentos processos judiciais e às vezes isso para fechamento de contratos, fornecedores, parcerias negociais, nem sempre é interessante, né? Com certeza. Na justiça arbitral não tem isso. Hoje a Campos Bastos ela é focada no direito empresarial, então é isso? Ou vocês trabalham em diversas áreas? Sim, hoje nós somos focados na área empresarial. É claro que é uma área bastante vasta, né? A gente fala sobre a parte civil, responsabilidade objetiva, a gente trata de propriedade imaterial, né? Propriedade intelectual, a gente trata de diversas coisas relacionadas ao empreendedorismo em geral. Como, claro, a gente fala de contratos, a gente fala de todas essas questões que envolvem o empreendedorismo, né? Mas é uma área vasta, né? Então, a gente também atua dentro da área criminal, mas dentro desses ramos. Então, por exemplo, como eu citei, da propriedade intelectual, a gente vai falar sobre a violação de direitos autorais, a gente vai falar sobre danos a direito de imagem, né? Da mesma forma como a gente atua bastante em relação a defraudações, então contratos fraudulentos, né? A gente vai atuar no direito do consumidor em relação a contratos abusivos. Então, tem muita coisa relacionada à parte criminal que é limitada a esta área que nos dá ali essa extensão, que vem da área civil, né? Que vem dos contratos, que vem desse tipo de relação. Mas muito voltada realmente para a área empresarial no seu geral, como também vai abranger direito internacional e uma série de outras questões, né? Ah, tá. E em relação à pandemia que você falou, né, que aumentou, começaram a trabalhar home office, mas para o advogado em si, para as causas que vocês pegam, hoje é tudo feito muito online também, né?
Como a pandemia Olha, veio para atrapalhar ou para ajudar? Como você analisa esse período todo? Hoje vocês já devem estar reabertos, né? Mas na época que fechou, tudo certinho. na verdade, acelerou algo que era muito já que era bem bom, né? Assim, já estava evoluindo e a gente não tinha como escapar disso. E por um lado, graças a Deus, vem evoluindo bastante, que é o processo eletrônico. Então, por um lado, eu digo que é ruim para os profissionais que não conseguem se adaptar, né? Por exemplo, nos próprios fóruns, né, a gente sempre tem a sala da OAB, com máquinas de escrever, inclusive, além dos computadores, porque sempre tem os advogados que não se adaptavam, né, à mudança e evolução do tempo, às novas tecnologias. Então, todos tinham, de uma certa maneira, um acesso, porque mesmo aquele cara que quisesse bater a sua máquina, porque ele está acostumado a trabalhar dessa maneira, ele tinha essa condição até mesmo na sala do OAB, dentro do próprio fórum. Hoje, você, dentro do processo eletrônico, se você não se adaptar, você perde, né? Você perde cliente, você perde condições de trabalho, você perde meios e instrumento de trabalho. Então as pessoas tiveram que se adaptar, da mesma forma como os próprios encontros online, né? Os aplicativos online. Hoje você tem audiências online. Isso eu já acho que é bastante prejudicial em relação ao direito em geral, tanto dentro do poder público quanto das próprias câmaras arbitrais, porque, é claro, veio por uma necessidade, e que bom a gente tem a tecnologia para suprir também isso, porque dentro dessa pandemia, principalmente o poder público passou muito tempo parado e isso prejudicou toda a coletividade, porque as pessoas estavam buscando se adaptar, a gente também tinha que garantir, obviamente, a segurança, né, a saúde dos funcionários públicos, e por isso eles também começaram a atuar em rodízio, então foi toda uma coisa que ninguém esperava, um imprevisto. A pandemia deixou todo mundo cabeça para baixo. Mas, Ninguém de qualquer forma, esperava, ninguém sabia como agir, né? Ninguém sabia o que fazer. Mas, de qualquer forma, a audiência é uma coisa que a gente perde bastante, principalmente, eu acredito que não só o advogado, o juiz também, o Ministério Público, qualquer, né, profissional que faça parte daquele momento, porque quando a gente está fazendo uma audiência, não é só o que uma pessoa fala, o que uma pessoa diz. Toda a linguagem corporal, a forma como aquela pessoa se comporta. É uma leitura corporal, né, também. Né? Tudo isso vai influenciar a forma como o juiz se comporta, a forma como o advogado da outra parte, a forma como aquela testemunha. Sinceramente, toda a linguagem corporal, a forma como coloca a mão no cabelo, como se bate os pés embaixo da mesa, como coça o nariz, a forma como um olha para o outro, todas aquelas... Existe uma linguagem que está nas entrelinhas. Quando você tem uma certa experiência, você acaba determinando, às vezes, as suas perguntas, a sua inquirição para uma testemunha, para um depoimento pessoal de uma parte, que é principalmente quando é a parte contrária, ou você acaba até fazendo uma proposição para o juiz em relação a alguma questão, ou trazendo uma situação para o Ministério Público, muito dependente daquele comportamento. E tem certas coisas que você não vai pegar no vídeo, você não vai ter condições de avaliar mediante o vídeo aqui, né? Então, por mais que eu esteja, de repente eu estou aqui na minha tela, estou falando com você, mas tem várias outras pessoas, e tem várias outras pessoas que estão, às vezes, aí com você no jornal, e eu nem estou vendo, eu não estou ouvindo, eu não estou sabendo, e tudo isso faz uma diferença. Pode estar então, auxiliando até, né? Quantas vezes eu mesma, dentro de uma audiência, fui no ponto crucial por... Esse cara tá mentindo, esse cara tá escondendo alguma coisa, essa pessoa acabou de me dar uma dica, e você foi lá e pegou por causa desse tipo de comportamento. Tá vendo, né? Então, isso se perdeu completamente. Principalmente na questão da prova testemunhal, eu acho que... Porque o depoimento pessoal sempre vai ser de uma das partes, e ela não tem um compromisso em dizer de fato a verdade em algumas questões, porque ela não vai se comprometer e ela não precisa fazer prova contra ela mesma, então é algo muito subjetivo, vai depender muito do caso concreto de fato. Mas a prova testemunhal, e eu acredito especialmente, por exemplo, numa justiça do trabalho, que é uma prova fortíssima, isso
para mim, na minha opinião pessoal, matou bastante do nosso trabalho. Isso dificultou muito. Então, é uma tecnologia que, claro, vem para auxiliar, facilita, né, principalmente até para proteger todo mundo, porque a gente está com as vacinas avançando, que bom, mas a gente teve uma época que não tinha como ter esse contato, e as salas e corredores lotados, mas, de qualquer forma, dentro da atuação, da atividade, a gente acaba sendo muito prejudicado, né? E acaba acontecendo aquele bando de gafes que você pode aí explorar pra caramba no YouTube, né? Dos juízes, dos advogados que acabam, por não entender a ferramenta, porque, claro, né, tá todo mundo tentando se adaptar, vazando áudio, coisas que não deve, e aí o que acontece? Você, às vezes, aquela pessoa tá fazendo um comentário ali para uma pessoa e aquilo escapa, você, às vezes, está falando sobre aquela pessoa que está comentando. Então, assim, muita coisa que é engraçado, que é triste, mas de qualquer forma, a gente tem que dar graças, né? A tudo a gente dá graças, porque a gente pelo menos tem esse artifício e a gente pôde driblar essa dificuldade que a pandemia trouxe, né? Mas sim, prejudicou bastante em muitos aspectos, mas a gente prefere encarar pelo lado bom, por aquilo que ajudou, que eu acho que isso que é o mais importante, né? A gente poder ter continuidade ao trabalho. E no caso você falou das audiências online, o juiz ele consegue ter o controle assim 100% como ele tem numa sala, no online também, ou acaba virando meio que uma zona, digamos assim, né? Que um fala, você pode alegar que seu áudio tá ruim, mas não tô ouvindo, meu áudio tá, desculpa a palavra, uma merda. Entendeu? Você pode dar, ou ele consegue controlar, como é que fica isso? Olha, eu vou te dizer que nem presencialmente o juiz às vezes consegue controlar. Imagino, mas ele tem um poder maior, né, ali presencial, né, e via vídeo, assim. Não. Isso foi uma das coisas que foi bastante criticada até quando a gente começou a falar sobre essa situação, né, das audiências por videoconferência. E tem juízes que realmente nem prestam atenção no que está sendo dito, porque nem tem como, a pessoa já começa a fazer outra coisa ali. Teve até um áudio que ficou muito polêmico de um juiz que falou isso. Um advogado pediu um depoimento, a parte foi fazer o seu depoimento, aquela testemunha, enfim, e ele falou, olha, eu nem estou ouvindo, nem estou prestando atenção no que você está falando. De fato, um magistrado que até se buscou ali uma responsabilização, né, em relação à sua atuação na carreira, mas de qualquer modo, é muito difícil você, mesmo querendo, mesmo você se empenhando, mesmo você desejando, com toda a boa vontade, é muito difícil você ter sim esse controle. Eu acredito que você, na verdade, não tem controle nenhum, você tem uma impressão de controle. Gente, né? Mas até você pegar numa live aqui mesmo. Numa live mesmo, é porque sou só eu e você, mas se tem um terceiro, um quarto aqui, já começa a mudar o foco de atenção, né? Imagina um monte. Uma audiência que eu vi online, essa que foi muito famosa, né? Que eu vi que foi uma zona, eu nem lembro se foi durante a pandemia ou antes, da menina lá do Santa Catarina, do estupro culposo que chamaram, lembra? Que vazou o vídeo da audiência, aquilo foi uma vergonha, né, cara? Que era o cara gritando de um lado, aquilo, e você vê que o juiz deixou, né? Que ele não, ali mostra que ele não tinha muito controle, né? Acho que vai mais uma vez, né? As pessoas estão se adaptando às ferramentas, então aquele controle que você teria, inclusive pela própria tecnologia, de colocar os microfones mudos enquanto você está tendo uma parte falando e tendo seu direito ali de fala em algum momento, o próprio juiz está fazendo ali a sua explanação, isso nem é feito da maneira adequada, né? Então, essas interrupções, elas são naturais durante uma audiência presencial, mas é claro que você tem que colocar uma ordem, sim, até porque existe um protocolo, existe um decoro, existe sim uma ética a ser seguida, né, por todos os profissionais, não só pelo nosso código de ética na OAB, independente, claro, também preservando, falando aqui
deixando claro das nossas prerrogativas, mas existe sim um respeito, uma ordem, né, em relação àqueles envolvidos, como eu citei, um caso que tem algum tipo de influência do Ministério Público, por exemplo, ou que tem algum outro, algum procurador, né, como do Estado, da Fazenda, o que seja, e o próprio juiz, o próprio magistrado. Então, você tem sim uma ordem, uma forma daquilo acontecer. É claro que eu vou ser bem honesta, durante principalmente boa parte, eu agora estou bastante tranquila, né, dentro da atuação, principalmente da arbitragem, mas durante boa parte, claro, né, em que eu atuei exclusivamente para o escritório, a nossa profissão é uma profissão belicista, né? Nós somos soldados, nós, independente da patente que seja, quem está envolvido ali é um soldado. A gente está numa guerra e é claro que a gente está ali para buscar uma paz, uma solução, uma resolução que seja melhor para todo mundo, mas a gente vai para brigar muitas vezes, é inevitável, né? Então essas confusões, essas discussões, que às vezes são até acaloradas, elas acontecem e nem sempre dá para você evitar isso. Nada que seja de forma imatura, algumas vezes sim, mas nada que você não privilegie como assim, exclusivamente profissional. Foram inúmeras as vezes em que houve ali, né, de debates e discussões bastante, vou dizer, acaloradas mesmo, vou repetir, mas que a gente levantou todo mundo depois da audiência, saímos, e a gente se vê naquela festa lá, você vai naquela solenidade, você... E continuamos conversando, somos todos colegas, o advogado, principalmente, está sempre se cruzando nos corredores, e você vai acabar sempre lidando com as mesmas pessoas, sempre frequentando as mesmas pessoas, então, até dentro das próprias audiências, então, você não vai esquecer, em nenhum momento você vai deixar de defender o seu cliente, o interesse do seu cliente, muito pelo contrário, mas, ao mesmo tempo, você sim, vai ter sempre aquela cordialidade, porque você está ali como profissional, nada ali é pessoal, e a gente vai sempre sair dali e de repente almoçar juntos, e aí, você já almoçou? Vamos então depois dali, de repente, e às vezes muitos acordos até a gente consegue por conta desse bom relacionamento. Mas essas discussões acontecem e muitas vezes, nesse caso que você citou especificamente, foi um caso de várias violações muito graves, e eu acho que faltou sim um pulso, faltou sim uma ordem, faltou um respeito, porque quando a gente fala principalmente do funcionário público, né, e aí no caso você até citou o magistrado, ele não está ali como magistrado pessoa, o fulano de tal, ele está ali como o Estado, ele é o representante do Estado. Então, quando isso acontece com o cidadão, seja quem for, né, em qualquer situação, a gente tem que sempre lembrar essas representações, né? É o Estado que tem que estar ali preservando tanto que aquele processo seja feito da melhor maneira possível, como que aquele cidadão seja respeitado conforme a própria lei. Então, isso foi muito, muito triste e é um exemplo, de fato, como essas confusões ali geradas por essa situação realmente se tornaram comuns e é um episódio infeliz que essa pandemia trouxe também. Apesar de, mais uma vez, eu repetir, e vou me tornar redundante mesmo, mais uma vez repetir, desculpa aí pela redundância, mas sim, vamos reter o bom. Graças a Deus a gente pelo menos teve muita coisa boa, tem muitas pessoas que às vezes não estão nem na mesma cidade, nem no mesmo estado, não têm a acessibilidade, que são pessoas com deficiência, e que, claro, né, faz muita diferença você não precisar estar ali presencialmente numa audiência. Então, você tendo essa questão virtual mais acessível hoje para todos os profissionais, especialmente, isso também tem que ser comemorado como um grande avanço, e é claro que é muito bom em muitos aspectos, em contrapartida a tudo que a gente comentou. Então, tem muita coisa bacana que a gente também tem que celebrar nessa mesma situação, né? Eu acho que tudo é uma questão de evolução, de adaptação, e aos poucos, e não vai ser em pouco tempo, mas aos poucos sim a gente vai acabar
acabar se adaptando, como o processo eletrônico que veio vindo e as pessoas foram, né, chegando mais longe, e hoje em dia é algo que está sendo quase natural, principalmente para quem está chegando agora, para as novas gerações aí de profissionais dentro da carreira jurídica, né? Fica até mais fácil, né? Falando aqui um pouco, até para a gente fugir, sair um pouquinho do direito só, eu estou aqui, que eu estava mexendo aqui, eu estava procurando. Para quem não acompanhou, está aqui, ó, dá para ver aí certinho? Sua coluna da última semana. A Vida Como Ela É, que a Sabrina escreve aqui para a gente. A arte brasileira cruza fronteiras. Fala um pouco dessa coluna da edição, foi da edição 111, né, que saiu no último sábado. Fala um pouquinho dessa coluna aí para a gente. Aí, para quem... Quero mostrar aqui essa antologia literária da FALARJ, da Federação das Academias de Letras e Artes do Rio de Janeiro. Inclusive, a doutora Ana também está presente nessa antologia. Eu, no caso, nesse caso eu contribuo como escritora, né? Inclusive eu sou uma escritora premiada em concurso literário pelo próprio Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça daqui do Estado do Rio de Janeiro, e contribuir para essa antologia como escritora, com 2 obras minhas. Pude ir, né, para a Feira de Lisboa, a Feira Literária em Portugal, que é uma das mais importantes, né, que a gente tem no mundo. Essa é a 91ª Feira de Lisboa, Feira do Livro. A Rede Sem Fronteiras, ela faz essa grande reunião das academias de letras, de artes, de cultura, né, e leva a cultura não só do Brasil, mas nesse caso são de vários autores lusófonos, ou seja, de vários países que falam a língua portuguesa. Então, eu estive presente através dessa antologia, assim como a doutora Ana Cristina Lemos, que também está nessa antologia. Também esteve presente a doutora Vera Gonzalez, que já esteve aqui também no Jornal da R1, dando sua entrevista à presidente da Academia Brasileira de Belas Artes, da qual a doutora Ana também é membro, e eu sou membro a tomar posse esse ano. E, no caso, estive também participando como organizadora, coordenadora e compiladora das obras de Álvaro da Cunha, o livro Pássaro de Chumbo, que vem de 1951 na sua ortografia original, inclusive para que dentro, né, da nossa própria dentro da nossa própria realidade literária hoje, com todas as correções ortográficas que sofremos, né, até para aproximar os países de língua portuguesa, exista essa comparação e exista esse grande deleite, né, tanto da parte gramatical quanto da parte da literatura, e faço notas de rodapé com comentários e acrescento também obras do mesmo autor que participaram da antologia Modernos Poetas do Amapá. Álvaro da Cunha, conhecido como o poeta do Amapá. Meu avô foi um grande escritor e fez parte da história, né, do Brasil de diversas maneiras, e a Rede Sem Fronteiras trouxe esse relançamento de obras que estavam ali naquelas décadas tão antes dos anos 2000. O tempo está passando rápido e a gente já está em 2021 para 2022. E aí, já estamos no final de setembro. Não é? E aí a gente volta ali a 1951, quando foi o lançamento do Pássaro de Chumbo, a gente volta à década de 50 e 60 dos modernos poetas do Amapá, e a gente fala de realidades dele como não só um literato em relação aquela poesia que ele faz uma ode até a musa inspiradora, que é minha avó, Esther Marques da Cunha, mas ele faz principalmente inúmeras críticas sociais, socioeconômicas, críticas políticas, que dadas à época, mas se você for fazer essa leitura, você vai ver que elas são também muito atuais. Então, o Brasil, ele não mudou tanto. Inclusive, ele tem um livro que fala sobre um contrato relacionado ao manganês e fala sobre a corrupção, né, desses contratos. E a gente tem aí uma série de coisas muito parecidas com a história mais recente. Então, a gente tem, na verdade, a ação Álvaro da Cunha, e esse livro foi lançado na 91ª Feira do Livro em Portugal, né, a Feira do Livro de Lisboa.
como uma ação, Álvaro da Cunha, que faz parte do Instituto Lutando pela Vida, eu também sou presidente do Instituto Lutando pela Vida, e nós temos diversas ações relacionadas a esse patrono, que é Álvaro da Cunha, que, claro, em 2022 vão poder se tornar mais frequentes por conta da questão presencial em relação a essa facilidade que a gente está tendo quanto às vacinas, né? Então, os concursos literários, os saraus de poesia, tudo isso vai voltar com mais força, mas vai haver sim, até o final desse ano, o lançamento aqui no Brasil desse mesmo livro, que são as obras de Pássaro de Chumbo Fielmente e do Modernos Poetas do Amapá, e a gente vai fazer o lançamento até o final do ano desse livro. Inclusive, eu venho convidar você que está assistindo, ou você que, seja no ao vivo, seja que eu sei que vai ficar gravada essa live, então, eu convido você a contribuir de uma forma muito simples para o Instituto Lutando pela Vida, que é seguindo as nossas redes sociais, seja aqui no Instagram, seja no Facebook, @Instituto Lutando pela Vida. No nosso site, nós temos o Instituto através do portal de notícias também, que é Uma Só Voz. Na verdade, é um portal onde as pessoas fazem a sua voz ser ouvida. Então, nós temos poesia, conto, crônicas, textos, nós temos de um tudo, né? E ele funciona através do lutandopelavida.org.br. Nós temos o nosso canal no YouTube, que é Uma Só Voz, que é o nosso projeto de comunicação social. Mas eu convido você a acompanhar justamente porque vem muita coisa boa por aí, e essas ações, como Álvaro da Cunha, é uma delas. Como a gente também tem o projeto Esther, voltado para mulheres, especialmente em combate à violência de gênero, o projeto Maria, voltado para as pessoas idosas, falando muito especialmente nesse mês do Setembro Amarelo, falando sobre, portanto, suicídio, doenças como depressão, ansiedade, várias parcerias bacanas. Nós temos o projeto Glória, que fala especialmente para crianças e adolescentes, o projeto Paulo, que fala especialmente para portadores, pessoas com deficiência, né? Não portadores, desculpa, pessoas com deficiência. Então, nós temos muita coisa boa. E eu quero deixar claro aqui, o nosso projeto Louco por Bichos, inclusive, já está com quase prontinho ali nosso projeto de lei para ser levado, né, por iniciativa popular. Nós estamos com vários contatos aí para que a gente possa levar esse projeto para, se pudermos, a gente pretende que seja feito a nível estadual, mas se não, pelo menos a nível municipal, a gente está trazendo ali uma grande amplitude de benefícios para os protetores, o trabalho que os protetores de animais fazem, em geral, não só para cães, gatos, que é mais comum. Bem bacana. Legal demais. O Gustavo Bastos aqui, que é o seu sócio até, né? Ele postou aqui o site aí, para quem está acompanhando, www.lutandopelavida.com/Uma Só Voz. O pessoal que quiser pode ajudar, pode participar. O que o pessoal pode fazer no Lutando pela Vida? Olha, eu convido você a entrar nas nossas redes sociais, até para que você possa conhecer, né? E aqui pelo Instagram, pelo Facebook, @Instituto Lutando pela Vida, ou aqui, né, no nosso portal, né? E você pode se tornar um parceiro colaborador, você pode ser um parceiro contribuidor, né? Então, você pode entrar em contato conosco para saber como é melhor para você nos ajudar. Na verdade, toda ajuda é bem-vinda, inclusive, como eu falei, se você nos seguir nas redes sociais, você já está ajudando bastante, porque está ajudando a divulgar todos os nossos projetos. Mas sim, você pode contribuir escrevendo para o nosso portal. A gente também faz algumas ações nas quais você pode se interessar a compartilhar e também a fazer parte, atuando como voluntário. Nós temos aí parceiros que nos cedem os seus espaços, por exemplo, dentro do projeto Esther, né? E valorizando aqui principalmente o nome, Instituto Lutando pela Vida. O projeto Esther, ele fala sobre o combate à violência de gênero, fala sobre violência doméstica, violência contra a mulher. E muitas são as mulheres... É esse aqui? Isso, isso. Acompanhando o Instagram aqui, ó. É esse aqui mesmo. Exatamente.
E a gente, por exemplo, precisa de academias, precisa de dojos, precisa de espaços que possam nos ceder, por exemplo, uma vaga, né, ou duas, ou quantas você quiser, para mulheres que queiram aprender defesa pessoal, que queiram, de repente, fazer uma atividade de dança, né? Aquilo que pode ajudá-la não só como a gente estimula principalmente a defesa pessoal, até porque eu sou do Muay Thai, eu sou do Aikido, né? Eu sou das artes marciais, e a gente valoriza muito, né, as artes marciais, principalmente para as crianças e para os adolescentes também, né, como uma forma de autoestima, de autopreservação, e a gente faz muitas atividades com esses parceiros, especialmente em relação às mulheres, aos idosos, para a preservação da sua saúde física, né, onde você pode ceder espaço na sua academia, uma vaga, por um tempo que seja, mesmo que limitado, né, de 24 meses, quem sabe, ou pelo menos 12 meses, 6 meses, para aquela pessoa, para ela poder fazer uma atividade. Para trabalhar recuperação de autoestima, para trabalhar amor próprio, para trabalhar foco e concentração, quando a gente fala, né, de crianças e adolescentes especialmente, e disciplina, para trabalhar nos idosos, realmente fortalecimento muscular, para trabalhar saúde mental, para trabalhar uma série de coisas, e a gente trabalha com parceiros de diversas formas, e essa é uma delas, né? A gente também faz uma parceria com algumas instituições de ensino. A gente tem um projeto que é o projeto Amara, com relação a instituições de idiomas, né, onde você pode oferecer vaga no seu curso de línguas, você pode, inclusive Libras, né, não só idiomas estrangeiros. É bem bacana, né? E a gente, você pode estar oferecendo uma vaga, você pode estar oferecendo no seu curso técnico capacitante para crianças e adolescentes, desculpa, a gente fala de crianças porque existem cursos. Deu uma travada aqui. Sabrina, você está me ouvindo agora? Pessoal, infelizmente esse finalzinho aí acabou caindo na internet, mas para quem acompanhar a nossa live, a doutora Sabrina estava falando do Instituto Lutando pela Vida, um projeto bacaníssimo, está aí, acessem aí, @Instituto Lutando pela Vida. Muito obrigado aí todo mundo pela participação. Na próxima terça-feira voltamos com mais live. Agradeço aqui a doutora Sabrina por ter participado conosco. Vou até ver aqui se eu consigo convidá-la aqui novamente. Vamos ver se volta aqui. Caí, voltei? Oi, Sabrina. Voltou. Tá de boa. O Instituto continuou aqui ao vivo. O pessoal está aqui do www.lutandopelavida.org.br. Deu mais uma travada. Pessoal, então a gente fica, o nosso tempo também já se esgotou, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser segue a doutora Sabrina Campos no Instagram e acessem o www.lutandopelavida.org.br, que lá vai ter muito mais coisa. Pessoal, muito obrigado a todos aí pela participação.